Olá, pessoal! Hoje a nossa videoaula tem a participação do professor Rodrigo Rezende. Além de professor na Universidade Federal de Minas Gerais, ele é cientista e atua na área de biotecnologia. As suas pesquisas têm como potencial baratear a produção de medicamentos. Antes de começar, eu gostaria de apresentar o professor Rodrigo Rezende, que além de ser o professor, ele também fundou o Instituto Nanocell, que tem como um dos objetivos também trabalhar na formação de professores de ciências com o projeto Alô Escolas. Obrigada, professor Rodrigo, por aceitar o convite e participar da nossa aula de hoje. Eu que agradeço, Claudiano, obrigado. Isso, na verdade, aqui é mais que uma participação, isso faz parte de uma das nossas obrigações, né? Como professor e como cientista, de divulgar as ciências e explicar o que for possível para ajudar a melhorar a qualidade do ensino, melhorar a ciência no país. Ok, muito obrigada. E vamos então começar perguntando, né, para você nos explicar um pouquinho o que é uma proteína recombinante e como que ela está relacionada com a genética? Tá, então, quando a gente fala em recombinante, a gente tem que remontar, relembrar o DNA recombinante, né? Na verdade, assim, a proteína, de onde que ela vem? Como que ela é produzida? Se a gente pegar o DNA, o material genético humano, o que ele faz? Todo DNA é uma coleção de genes. Esses genes, eles é que codificam, ou eles que vão produzir a proteína final, que é a resposta final da proteína, né? A resposta final do gene, a proteína, a produção da proteína. Então, se a gente pegar o DNA e a porção pequena dele, que codifica para a proteína, que é o gene, o que nós temos? É a porção do gene do DNA que vai ser transcrita em RNA e do RNA que vai ser traduzida numa proteína. Essa proteína, quando a gente pega esse pedaço do gene que produz a proteína, a gente pega de um animal, por exemplo, do ser humano, no nosso caso, por exemplo, a gente está produzindo agora o hormônio de crescimento. Então, nós pegamos o gene do hormônio de crescimento do ser humano e colocamos ele dentro de um outro organismo. Qualquer organismo, pode ser uma bactéria, pode ser uma planta, pode ser inclusive um peixe. E aí a gente fala assim, recombinamos o material genético de um animal para outro. Recombinamos o material genético do ser humano em um animal ou de outra espécie, né? Que seja o peixe, que seja a bactéria, ou que seja, por exemplo, a planta. Uhum. E como que você acabou de dizer, né, que essas proteínas recombinantes, elas são produzidas atualmente, então, em outras espécies, inclusive em organismos unicelulares como as bactérias. Exato. E essas proteínas, elas estão disponíveis comercialmente? Sim, hoje o que nós temos que é disponível comercialmente são as insulinas, o próprio hormônio de crescimento, a eritropoetina, que é um hormônio que induz a produção de hemoglobina e hemácias, né? Proliferação das hemácias. Uhum. E vários outros hormônios que são necessários, por exemplo, mesmo para a saúde humana. Uhum. E também, inclusive, para comercialmente das indústrias. Certo. Mas essas proteínas recombinantes nem sempre foram produzidas, né? E Exato. antes da produção das proteínas recombinantes, as proteínas recombinantes elas são utilizadas para tratamento, como medicamento. E antes da produção de proteínas recombinantes, antes do advento da tecnologia do DNA recombinante, como essas proteínas eram obtidas? E o que a proteína recombinante trouxe de benefício para a população? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da insulina ou mesmo do hormônio de crescimento. A insulina é produzida pelo pâncreas. Então, antigamente, como não havia essa descoberta ainda sobre o DNA recombinante ou mesmo a produção da proteína recombinante a partir do DNA, o que se fazia? Pegava-se o pâncreas de algum animal, normalmente se pega do porco, para utilização em um ser humano, e ali faz a extração, a purificação da insulina a partir do pâncreas do animal, do porco, no caso. A mesma coisa acontecia com o hormônio do crescimento, né? Ou chamada somatotropina, né? Uhum. Pegava-se da hipófise, então pegava o animal, o porco, tirava o cérebro dele e dentro do cérebro tem uma pequena glândula que chama hipófise. Uhum. E ali você extraía o hormônio do crescimento.
e ali fazer uma purificação toda para que fosse possível utilizar no ser humano. Então, imagina fazer isso. Você quer aplicar o hormônio de crescimento no ser humano. Se você pegar uma pessoa com nanismo, ela vai ter que fazer aquela aplicação durante um bom tempo da vida dela, durante uns 15 anos. E isso aí leva o quê? Custa muito caro, muito dinheiro. Você tem um processo de purificação, de extração e rendimento muito baixo. E aí o que foi feito? A partir do advento do DNA recombinante, você pegou o quê? O gene do hormônio de crescimento, por exemplo, do ser humano, clonou ele, pegou esse pedaço, colou em por exemplo, no plasmídio ou no DNA bacteriano. E aí você fez o quê? Você fez uma recombinação genética, né? Você pegou agora, o gene do hormônio de crescimento do ser humano que está na bactéria vai produzir a proteína recombinante do hormônio de crescimento do ser humano aonde? Né? Na bactéria. E isso permite que você faça em uma grande quantidade, tornando os custos muito mais baratos. E uma purificação é um processo mais simples, né? Sim. E isso é o que está acontecendo atualmente, como as proteínas estão sendo produzidas atualmente. Agora, quais são as perspectivas para a produção de proteínas recombinantes que vocês do Instituto Nanocell estão abordando, estão estudando? Exato. Aí essa é uma parte assim, mais elaborada que nós conseguimos produzir, e ao invés de produzir somente em bactérias ou leveduras, que normalmente é utilizado, porque mesmo produzindo bactérias, colocando em grande quantidade, essa grande quantidade ainda é pequena em relação ao que é utilizado no comércio mundial. Então, se pegar em bactéria ou em células de mamífero mesmo, a produção a proteína recombinante de hormônio de crescimento, ela chega a 5 quilos anuais. Então, 5 quilos para a humanidade inteira, para todo mundo, é muito pouco. E o custo torna-se caro. Mesmo para você ter os equipamentos de produção dessas proteínas, que a gente chama de bioreatores, eles são na ordem assim, de 100 a 200 mil euros. E aí que nós pensamos, vamos fazer a proteína recombinante de uma maneira que seja escalonável. O que é isso? Produção em larga escala, mas larga escala mesmo, em torno de 13 vezes, a nossa estimativa é essa, de 13 vezes maior do que a produção atual, da melhor método de produção atual, que são 5 quilos. Então a gente chegaria em torno de 65 quilos, 70 quilos anuais, só que o método não é tão convencional. Então a gente pensou que pegar um peixe, no caso de tilápia, porque é um animal de fácil comércio no Brasil, de fácil tratamento, de fácil proliferação. Então as ninhadas deles são grandes, são de 400, 700 filhotes a cada 3 semanas. Então não acaba nunca o peixe, né? E nem a proteína. E aí nós modificamos uma única célula que só está presente na bexiga desse peixe. Então aquela célula produz a proteína recombinante e essa proteína é secretada diretamente na urina. Então o processo de produção dela, você colocar em um aquário de 4 metros cúbicos, que vai custar no máximo 10 mil reais, aquele aquário, super moderno, ao invés de pensar em 200 mil euros, ou 600 ou 700 mil reais, você vai passar de 700 para 10 mil reais de custo. E a quantidade de proteína produzida vai ser 13 vezes maior. Então, a gente fazendo um cálculo, dá para você reduzir o custo de 3 a 6 vezes. Então, aquela proteína que custa R$ 1.800 vai sair por R$ 300 reais. Então, o acesso da população a essa proteína é muito mais fácil e barato e de se ter o tratamento do que o atual. O atual. Então, essa seria uma maneira de beneficiar a população com a ciência, né? Porque hoje em dia a gente imagina que a ciência está muito longe, né, da população, muito longe da sociedade. Mas como vocês podem ver, um cientista, né, um professor universitário trabalhando para melhorar o bem-estar social, e isso através da ciência, melhorando a produção, barateando a produção de um medicamento. Ou de mais de um medicamento, né, professor Rodrigo? Porque isso, ela poderia ser aplicada em mais do que um tipo de proteína, não é isso? Sim. Na verdade, o método, o nosso modelo, a proteína modelo é o hormônio de crescimento, mas esse peixe, ele produz qualquer outra proteína que nós quisermos. Depois que a gente transformou o primeiro peixe, qualquer outra proteína pode ser produzida.
Inclusive, uma indústria farmacêutica nacional grande, ela veio atrás e perguntou a possibilidade de produzir a celulase. O que é celulase? Ela vai fazer a produção de uma enzima, que é a celulase, que ela aumenta a velocidade da quebra da celulose. O que é celulose? Ela está presente em todos, por exemplo, no bagaço da cana. Aí para que fazer, tratar ou quebrar a celulose da cana? Porque você quebrando a celulose da cana com a celulase vai gerar açúcar, vai gerar a glicose. E a partir da glicose você gera o bioetanol, que é o etanol de segunda geração, em que a produção do etanol, ela, ao invés de ser por métodos químicos, que são tóxicos para o meio ambiente, por exemplo, ele é produzido a partir de uma enzima recombinante, que é produzido num peixe e que ela é reciclável. E a quantidade produzida é muito maior, bem superior do que o atual, pelo método abrasivo, ou pelo método ácido, né? Além de não causar danos ao meio ambiente, você consegue reduzir o preço do etanol, que hoje depende de que estado que você está falando, de R$ 2 a R$ 3, depende do estado, né? Sim. Então esse preço pode cair pela metade. Isso também é uma forma de beneficiar... Beneficia diretamente a população. É verdade. Então, professor Rodrigo, falando em beneficiar a população, vocês também têm um trabalho, né, de formação de professores, de ciências. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu projeto Alô Escolas. Ah, sim. Então, no Instituto NanoCel, que nós criamos ele, é um instituto tanto para pesquisa quanto para a divulgação das ciências e a promoção da educação. Quando a gente fala promoção da educação, assim, é só cursos que serão dados? Não, nós vamos, inclusive, dar cursos, cursos voltados para professores de ensino médio, ou mesmo para pessoal formado, graduado já, cursos relacionados à biologia molecular, cursos de biotecnologia, diversas nessas áreas, né? E, inclusive, pegar, assim, por exemplo, no projeto de Alô Escolas. Alô Escolas, né? O que ele faz? Aquela ciência que a gente verifica, que a gente vê todo dia, ou quase sempre a gente vê na televisão, que parece ser uma coisa inatingível a qualquer um da população, na verdade não é. Ela está presente no nosso dia a dia. A câmera, por exemplo, que está filmando agora aqui, filmando a gente, ela foi um estudo produzido a partir de um estudo científico. E como que ela funciona? Então a ideia é justamente essa, mostrar de maneira simples e barata como que esses equipamentos sofisticados hoje funcionam. Ou então, como que você produz uma bactéria transgênica ou uma planta transgênica? Parece uma coisa do outro mundo. Não, então a gente consegue fazer um experimento simples, na verdade são vários experimentos simples, que não custam mais do que R$ 10 para uma sala de 40 alunos, por exemplo. E aí os alunos conseguem perceber a ciência na prática de maneira simples e participativa. Então e lúdica, né? Ele vai aprendendo de maneira simples e convincente de como aquilo funciona na realidade. Então, ele vai viver a ciência na prática dele, na prática cotidiana dele. Sim, isso é bem interessante no nosso curso, né, de licenciatura em biologia, onde estão sendo formados professores em ciências e precisam de ideias e de como abordar a ciência em sala de aula de uma maneira até mais lúdica, né? Isso. Porque a prática traz essa coisa diferente, um pouco sai um pouco fora daquela leitura que às vezes não é tão atrativa para o aluno e chama o aluno para entender, para estudar mais sobre aquele assunto, né? Na verdade, você toca, né? Você toca no experimento, você faz o experimento e baratinho, R$ 10, para todo mundo, uma sala inteira. Sim. Então é barato e você consegue transformar aquele conhecimento, consolidar ele ele não fica simplesmente abstrato na mente. Ele vira algo palpável. Então a pessoa brinca com aquilo, faz aquilo e fica muito mais fácil de compreender o que realmente está acontecendo. Sim. E, professor Rodrigo, qual que seria o próximo trabalho, né, o seu trabalho, juntamente com o Instituto NanoCel, que poderia contribuir para os nossos alunos, futuros professores de biologia? Então, nós temos agora, tem um jornal de divulgação científica também, que é o Jornal de Divulgação Científica do Instituto NanoCel, é o NanoCel News. Ele aborda as ciências, né, imediata de mês a mês, que se tem de revolução científica no mundo inteiro. Então, a gente pega aquela mensagem que está sendo passada pelos artigos científicos publicados
passa por uma linguagem simples e é aberto para todo mundo o jornal. Então, nós, 3 em 3 semanas, publicamos 6 artigos de maneira simples, abordando esses aspectos de revolução científica. Além disso, a gente tem um prêmio que chama de Prêmio Cientistas e Empreendedor do Ano do Instituto Nanocell. Então, todo ano a gente faz a premiação de 6 cientistas professores, 6 cientistas alunos e mais uma indústria, e 6 indústrias, né? Na verdade, a gente não premia ninguém. Na verdade, é a população que faz isso. No primeiro ano que foi esse prêmio foi feito ano passado. Então, tiveram 11 mil pessoas da população e acadêmicos também que votaram e selecionaram alguns professores, 6 alunos e 6 empresas. Esse ano foi o contrário. Não, ampliou-se o número, né? De 11 mil passou para 50 mil pessoas que votaram e escolheram. Aí você, poxa, mas só 50 mil? Não, 50, imagina. Quem vai lá e vai indicar uma pessoa para ganhar um prêmio? Espontaneamente, sem ganhar nada em troca. Uhum. Então, isso é o reconhecimento daquele professor, daquele aluno, daquela empresa que está lá, que foi votada espontaneamente pela população, dizendo assim, vocês fizeram diferença na ciência. E não só na ciência, vocês fizeram diferença na sociedade. Na sociedade. Por isso que eu estou te reconhecendo e estou colocando seu nome aqui. Uhum. Aí, essas 6 pessoas passam pelo crivo da academia. Então, alguns cientistas, esse ano foram 18 professores, cientistas que selecionaram aqueles que seriam os melhores. E aí, no final do ano, na verdade, agora em outubro, que vai ser de 18, 19 e 20 de outubro, no Instituto de Química da USP, será realizado o congresso com esses grandes cientistas e outros também. E essas empresas também, as empresas estarão lá presentes. E esse congresso ele está aberto para estudantes de licenciatura em biologia? Sim, está aberto para todo mundo. E é para ser uma linguagem simples também. E não só para estudantes de licenciatura, professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, né? Para professores também de formação superior, que já dão aula já, para todos. Também, vai contar com a participação de empresários. A ideia é agregar tanto a academia quanto as empresas privadas, para que os dois possam se inteirar, fazer colaborações e que possam gerar novos produtos que sejam úteis para a sociedade. Uhum. E assim gera-se novas empresas, novos mercados, mais rendas, e aí o país cresce, fica mais rico e todo mundo fica feliz, né? E mais empregos, né? E mais empregos. É isso aí. Professor Rodrigo, agradeço muito a sua colaboração, achei que nossa conversa foi muito produtiva, em especial quando você falou da sua pesquisa, do seu trabalho em relação à formação de professores. Eu agradeço muito, muito obrigada, tá? E vocês, alunos, aproveitem todo o material disponível no ambiente virtual, para que vocês possam se aprofundar ainda mais nos assuntos que foram abordados nessa entrevista. Muito obrigada.